Então ele está dizendo que essas pessoas vão aos lares. Hoje, usado muito o quê? Pela televisão, né? Essas pessoas estão aí nos lares e estão o quê? Trazendo ideias, né? Trazendo ensinos malignos. Então, onde é que é transmitido mais hoje o ensino, por exemplo, do espiritismo, o ensino do hinduísmo, todos esses ensinos terríveis que levam os homens à idolatria, ao pecado, ao afastamento de Deus, exatamente através da TV. E principalmente são ensinados aí a viverem homem com homem, mulher com mulher, o espiritismo, a feitiçaria, a macumba, todas essas coisas são ensinadas o quê? Nas novelas, principalmente. É o ensino audiovisual de Satanás. Por isso, nós temos que mais e mais termos aí programas televisivos, programas que falem da palavra de Deus, para combater esses males, essas doenças terríveis, porque essas pessoas estão de casa em casa aí, nas casas, visitando diariamente, o dia inteiro, estão aí pelas casas e trazendo os ensinos perigosíssimos para as pessoas, trazendo a estimulação, então, cada dia mais ao pecado. Com verdadeiro entendimento psicológico, Paulo observa que essas criaturas sem valor, conforme eles representam, caem como vítimas fáceis às manhas dos falsos mestres, enquanto estão sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Embora seu objeto imediato seja fustigar as falhas de indivíduos específicos, é um truísmo que as mulheres e naturalmente os homens também estão mais prontos a abraçar o Evangelho na sua forma autêntica, mas também lastimavelmente na sua forma pervertida, quando tem mais consciência da sordidez e futilidade de suas vidas. As mulheres em epígrafe, no entanto, padecem além da instabilidade que frequentemente acompanha o diletantismo religioso. Conforme Paulo alega, aprendem sempre, isto é, com curiosidade ávida e talvez mórbida, acerca da religião, e dispostas a enamorar-se de qualquer teoria nova que lhes é proposta. Mas visto que eles faltam um propósito sério e estão sendo simplesmente atraídas pelas novidades por si só, revelam que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Para essa última frase, 2,25, e ver também 1 Timóteo 2,4. Então ele diz que essas mulheres nécias, né, essas mulherinhas que ele chama, que estão cheias de pecado, são mais fáceis de serem evangelizadas pelos mestres, né, do erro, esses falsos mestres, esses que traz esses falsos ensinos. E principalmente as falsas religiões, elas são atrativas a essas pessoas. E elas caem com facilidade, pois não estão lendo a Bíblia, não têm base bíblica nenhuma, e vão e acreditam em qualquer uma dessas coisas que andam ensinando por aí, né? Como as feitiçarias, as macumbas aí, os espiritismo e bruxarias e toda coisa maligna. Então essas pessoas são fáceis de cair nesses ensinos. Com a menção da verdade, que no uso dele representa o evangelho autêntico, Paulo volta aos falsos mestres, declarando que eles na realidade resistem à verdade, e o faz exatamente de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Estas personagens eram dois dos mágicos de Faraó que procuravam demonstrar que eram tão eficazes como Moisés quanto a operação de milagres. Você veja Êxodo 7:11 e 9:11. Seus nomes não ocorrem no Antigo Testamento, nem são mencionados por Firo ou Joséfo, mas há referências a eles nos documentos de Qumran, bem como na literatura judaica e pagã posteriores e na literatura cristã primitiva. Então Janes e Jambres são aqueles que imitavam Moisés, faziam um sinal que Deus ordenou que ele fizesse para que o povo saísse do Egito, e eles imitavam esses sinais, faziam-os iguais. E isso era o quê? Debaixo do poder de Satanás, que gosta de imitar tudo que Deus faz. Assim como tem os 9 dons do Espírito Santo, assim também Satanás usa as pessoas nessas imitações desses dons, não é? Assim como, por exemplo, nós somos batizados com o Espírito Santo falando em línguas, e os Satanás imita também, fala em outra língua enrolada lá, dizendo que estão falando em línguas. Assim como nós temos aí a profecia,
lá também tem a falsa profecia, que é o chute, né, de Satanás. Ele começa a falar coisas que vão acontecer e depois vai fazer de tudo para acontecer aquelas coisas na vida da pessoa, para dizer que ele era Deus que estava falando. Assim como nós temos aí Jesus fala conosco, eles têm lá os seus deuses que falam com eles. Assim como tem as curas, né, vindas de Deus, também tem lá as curas vindas de Satanás. Ele coloca a doença e ele tira, para dizer que a pessoa está com Deus. Então ele traz o engano e tudo ele quer imitar. Nós vamos ver que em Apocalipse também terá lá, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, 3 pessoas, é a Trindade, né? 3 pessoas, mas um Deus só. Assim também Satanás terá lá a serpente, o dragão, né? Terá lá o anticristo, terá lá o falso profeta, terá lá a besta. Assim também ele terá a sua trindade lá. A lenda acerca de Moisés passou por grandes elaborações no judaísmo posterior e seus detalhes eram evidentemente largamente conhecidos nos círculos cristãos do século I. Veja Atos 7, 22 e 23, 53, 1 Coríntios 10, 2, Gálatas 3, 19, Hebreus 2, 2, Judas 9. Destaque a comparação feita por Paulo entre os hereges de Éfeso e os dos 2 mágicos malfadados, provavelmente eram a flecha eficaz. Além disso, que é coerente com o tratamento tipológico do Antigo Testamento que ele compartilhava com outros cristãos do século I, segundo o qual as experiências de Israel no Egito e no deserto eram um tipo de antecipação divinamente ordenada daquelas da igreja. Então Paulo faz uma comparação aí entre a libertação dada ao povo de Israel do Egito, trazendo para a terra prometida, assim ele faz uma comparação com a igreja, que estava na escravidão do pecado no reino das trevas e é traga para o reino da luz e estará para sempre com o Senhor no reino celestial. Então, ali, assim como Janes e Jambres imitavam as coisas de Deus para evitar que o povo fosse liberto, assim também Satanás traz os falsos mestres que imitam as coisas de Deus para confundir o povo de Deus e não deixá-los entrar no reino eterno de Deus. É possível, mas provavelmente enganoso, detectar por detrás da comparação de Paulo a insinuação de que os sectários eram culpados de práticas mágicas. A soma da condição deles acrescenta como final que são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à sua fé, cuja fé não passou do teste. Para a primeira metade dessa descrição, veja 1 Timóteo 6,5. Na segunda metade, fé tem o artigo definido e, portanto, provavelmente conota como tão frequentemente nessas cartas. 1 Timóteo 3,9 fala sobre isso também, o conteúdo então da crença. Então Paulo pode estar acusando esses falsos mestres até de praticar artes mágicas, né? Imitações das coisas de Deus para confundir as pessoas e ensiná-las coisas errôneas. Então o que nós temos que fazer? Quando você vê aí esses grandes pregadores, ensinadores, pessoas famosas, vejam o tipo de ensino que ele está trazendo. Se está de acordo com a Bíblia ou não. Se a sua vida também está de acordo com a Bíblia ou não. Se esses ensinos estão trazendo salvação ou não. Então Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis, né? A árvore você conhece pelos frutos. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. Então você conhece aí pelo resultado, né? E nós temos que comparar sempre as coisas com a Bíblia, com a palavra de Deus. A diátribe pessimista de Paulo termina então numa nota mais confiante. Os falsos mestres, né, eles sentem certeza, não irão avante. Para o verbo prokoptein, fazer progressos. Lá em 2,16 em cima, que nós acabamos de ver. As tentativas dele de se imporem sobre as pessoas talvez tenham sido bem-sucedidas por enquanto, mas uma parada logo será ordenada a eles. Então ele aqui faz a comparação, ele diz assim como Janes e Jambres foram imitando as coisas de Deus, até o ponto que eles disseram, não, isso aí nós não conseguimos fazer não. Isso aí é o dedo de Deus mesmo. Assim também Paulo diz, esses falsos mestres, esses falsos ensinos, esses pecados que as pessoas cometem, essa doença, ela tem um fim. Vai ter um momento, então, que o homem será chamado a juízo diante de Deus. E isso terá um fim.
Alternativamente, poderemos desconsiderar a força comparativa das palavras traduzidas avante ou mais longe, ep, pleion, e traduzir não irão longe, mas das suas versões possíveis, mais longe parece mais aplicável. Então o desfecho virá quando sua insensatez, isto é, a falsidade,